A graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Seja bem-vindo neste encontro, neste momento que estamos reunidos em espírito, né? Não fisicamente, mas o nosso Deus, que é um Deus onipresente, onipotente, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, Ele que sonda os nossos corações. Nós estamos unidos agora pela fé, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Estamos unidos em espírito para adorar e engrandecer ao nosso Deus. E você está convidado a abrir seu coração e se derramar neste momento, a cultuar ao Senhor. Não assistir mais um culto, não ser simplesmente um ouvinte, mas você é convidado a adorar ao Senhor aonde você está. Não importa se é no carro, se é na sua casa, se é no seu trabalho, mas que você possa estar ligado em espírito, na mesma fé, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para engrandecer esse Deus que é maravilhoso, um Deus fiel, um Deus tremendo, um Deus que dá vitória aos seus filhos, que cuida e que a tua misericórdia dura para todo o sempre. Amém? Abra mesmo o seu coração e louve ao Senhor nesta noite. Vamos orar? Deus eterno e soberano, queremos te agradecer por este momento, Senhor. Nós reconhecemos a tua fidelidade, reconhecemos a tua justiça e declaramos que somente tu és Senhor e que a tua graça, Senhor, nos basta. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja alcançando esta vida que está agora, Senhor, com seus ouvidos inclinados, Senhor, atento à tua voz, que o Senhor esteja visitando a cada vida, Pai, que vai ser ministrado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha visitar e tocar os corações nesta noite. O momento que ela ouvir esta palavra, ela seja alcançada, porque é a tua palavra, Senhor, que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome, a tua presença, Pai. E nós invocamos a tua doce presença a ministrar os corações. Queremos, ó Deus, colocar o Brasil, Senhor, nas tuas mãos e declarar que tu és Senhor desta nação. Pai, em nome de Jesus, queremos trazer a existência. Nós invocamos o teu nome sobre o Brasil, que venha um novo tempo, Pai. Um tempo de honra, um tempo de conquista, um tempo de abundância, Senhor, um tempo de alegria, um tempo de renovo, porque somente o Senhor pode fazer isso e a nossa confiança está em Ti. A nossa confiança não está nos homens e sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor está no governo. E nós lançamos, ó Deus, a nossa confiança no Senhor e cremos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor há de fazer por esta nação, porque Tu és Senhor desta nação e que vem o Teu reino de justiça, de amor e de graça. Que venha um tempo de júbilo, Senhor, sobre esta nação e que todos os olhos possam ver que Tu és Senhor desta pátria e exaltado, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Te adoramos para todo sempre, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Amém. Graças a Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no Salmos 117. A palavra do Senhor diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. Eu te louvarei. Meu coração
Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Eu quero agradecer o convite por poder trazer a mensagem de hoje, e a nossa mensagem está lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tá? Então, o texto é óbvio que ele fala por si, né? Que o poder da oração. A oração, ela tem um poder incalculável. O ser humano não consegue calcular o poder dessa oração. Tá? Somente Deus pode nos apresentar o poder desta oração. Aqui no nosso texto, diz assim: oração tem poder, porque Deus usa as nossas orações para fazer o milagre. A Bíblia também diz que Deus dá poder à oração. Orar para Deus transforma as nossas vidas. Então, quando nós oramos, quando nós nos posicionamos em oração, há grandes mudanças, há grandes feitos. E este é o item mais importante da mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês. É o poder da oração. Todos nós temos vivido esses momentos, muitos têm tido dificuldade de trabalhar, muitos têm perdido seus empregos. Mas também há muitos que estão vivendo as bênçãos do Senhor porque estão acreditando no poder dele, porque crê que Deus é fiel. A oração, ela muda tudo. A oração, ela pode e ela traz, né, curas. Ela liberta, ela fortalece, perdoa e ela faz milagres. Então, que nós precisamos ser convictos que quando você se posiciona em oração, quando você tem esse coração íntegro, quando você se posiciona perante o Senhor, o Todo-Poderoso, com temor, com desejo, todos são atendidos. A oração é atendida. Tá? Diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,17: orem continuamente. Tá? O que nós não podemos é cair no engano de que eu oro agora e não preciso orar mais. Que somente essa oração é o suficiente para tudo e todas as coisas. Não é assim que funciona. Oração tem que ter objetivo, assim quando nós estabelecemos os nossos sonhos e projetos, que nós lutamos para aquilo, que a gente vai atrás, que a gente quer aquele objetivo. A oração é a mesma coisa. A gente se posiciona perante o Senhor e continua orando, continua clamando, continua abençoando. E aí sim nós iremos ver o resultado. A palavra do Senhor nos diz também, tá? Que quando, lá em Marcos 11:25, diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então nós temos que ser muito claros com relação a como nos posicionar para orar. A oração não pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer atitude, mas nós temos que nos examinar, nós temos que nos posicionar, porque nós não iremos orar para qualquer um. Nós estaremos nos apresentando diante do Senhor para a oração. Quando eu sempre falo isso, né? Ninguém chega diante de um tribunal ou chega na presença do presidente da República de qualquer maneira. A pessoa ela se apresenta totalmente diferente. Ela se veste diferente. Então ela analisa primeiro, porque
se ela for de qualquer maneira, nem entrar neste lugar ela vai conseguir entrar. Então a oração é assim: como é que está o meu coração? Como é que está a minha mente? Como é que estão as minhas atitudes? Então, antes de orarmos, nós precisamos nos posicionar primeiro, porque nós sabemos que estaremos nos apresentando, que estaremos entregando aquilo diante do altar do Todo-Poderoso. E não pode ser de qualquer maneira. Então nós temos que examine o coração. Temos algo contra alguém? Alguém tem algo contra a gente? Então vamos perdoar primeiro. Vamos nos posicionar, porque nós queremos ver o efeito daquela oração. Nós não queremos que aquela oração não seja atendida. Todo mundo quer ver o resultado daquela oração. E por isso, que não venhamos fazer de qualquer maneira, mas que venhamos fazer com sabedoria, com inteligência, com posicionamento. Tá? O texto de Tiago, que diz claramente, pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do povo de Deus, que é um povo que busca ser justo, que busca andar na integridade, que procura de todas as maneiras corrigir todos os seus erros, sabe? Se apresentar para o seu Senhor de uma maneira íntegra. Esses são os justos. Esses são as pessoas que têm buscado se apresentar diante do Senhor com integridade. Então o texto diz para nós, muito pode em sua eficácia. Então creia que a tua oração ela vai ser atendida. Por quê? Porque você tem sido justo, você tem sido fiel para se apresentar diante de Deus. Óbvio que temos que tomar alguns cuidados quando nós iremos apresentar as nossas orações. Tiago 4, 2, 3 diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. O que o texto fala claramente para a gente? Que quando nós entramos na presença de Deus e quando nós colocamos as nossas orações ou as nossas petições, tem que ter sabedoria para isso. Não é pedir de qualquer maneira. O texto fala claramente, pedes e pedes mal. Por quê? Porque está pedindo para o seu próprio prazer. Está pedindo para satisfazer o desejo da carne, as emoções, as vontades próprias. Então, para isso, Deus ensina-nos que quando nós nos posicionamos para orar, que nós apresentemos a Ele uma oração verdadeira, uma oração sincera, não egoísta, não com segundas intenções ou com vontade própria. Tem tanto para se orar, irmão. Tem tanto para se orar, tem tanto para se apresentar a Deus, sabe? E a oração é como uma semente. Ela não volta vazia. Então nós temos que saber o que nós iremos apresentar para o Senhor, sabe? Nós temos que ser convictos. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? E quantas pessoas têm orado? Quantas pessoas estão precisando hoje de uma palavra, precisando de uma ligação, precisando de ouvir que ela é amada por Deus? Então, nós temos muito para fazer. Eu sei que não está fácil para ninguém, sabe? São muitas vidas se perdendo, são muitas enganações, o diabo se aproveita dessas mentiras, o diabo coloca culpa nas pessoas. A palavra fala que ele tem as setas inflamadas, as setas malignas. Então nós temos que estar sempre nos posicionando com a nossa oração, com o nosso clamor, determinando diante da santa presença do Senhor, mas com sabedoria, com integridade. Tá? Vamos lá. Em João 14, do 13 ao 14, diz assim: e eu farei
o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, quando nós apresentamos ao Senhor algo convicto, algo sadio, algo que acrescenta, esta passagem se torna eficaz. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Então nós temos uma arma, nós temos uma ferramenta que a palavra nos dá, que o próprio Senhor deixou para nós, que é o seu nome. Então toda vez que nos posicionarmos em oração, coloque o nome de Jesus. Para tudo e todas as coisas. Em nome de Jesus, eu oro em favor disso, em favor daquilo, eu abençoo em nome de Jesus. O nome dele é o segredo. E diz mais no 14, o que vocês pedirem em meu nome eu farei, será feito, mas com sabedoria e com integridade. Deus está esperando a cada um para que se posicione à presença dele com uma oração sincera, com uma oração íntegra, com desejo de pedir, de falar, de apresentar, para que ele possa usar a sua vida, usar a minha vida para ele agir. Ele quer fazer isso. Ele deseja fazer isso. E ele nos deu todas as condições para isso. Isso é maravilhoso. Ele nos deu tudo para que nós nos posicionemos a fazer a vontade dele. Continuando, diz assim: para ver o poder da oração, precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Lá em 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Então, você vê claramente, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Nós temos que estar cada vez mais próximo do Senhor. Olha, é uma confiança nisso, tá? E diz o texto, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Então, tudo tem que estar entronizado com a vontade do Pai, com a vontade do Senhor. Diz que ele nos ouvirá. E se sabemos, no 15, que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então é claro, no livro de 1 João, que a oração feita com propósito, com a vontade do Senhor, com o que o Senhor anseia, será atendida. Mas a oração apresentada ao Senhor, com orgulho, com desejo próprio, com ambição, essa não será atendida. Essa traz simplesmente peso e não alegria aos olhos do Senhor. Então que você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, vendo esta mensagem, que você possa entender que o Senhor espera de você o abrir da sua boca, que você se apresente a Ele, que você se coloque diante da graça dEle e saiba o que você está orando, o que você está apresentando. Eu tenho aqui dois exemplos, duas passagens que fala claramente do poder da oração, tá? A primeira está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, né? Todo mundo que já leu conhece bem essa história, que fala de Eucana, né? E as suas esposas, né? Ana e Penina. E se sabe que tinha uma diversidade entre as duas, porque Penina tinha filhos e Ana não poderia ter. Mas vamos direto ao assunto, que Ana, ela estava muito triste, né? Porque era o desejo dela de querer ter um filho. E ela, o que ela faz? Ana, no versículo 10, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares,
e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tá? Então ela fez um propósito, mas também ela fez a sua oração. Óbvio, ela estava de alma amargurada. Ela estava muito entristecida porque ela não conseguia o seu objetivo. Mas vamos ao resultado, né? O resultado disso, tremendo, que está lá no versículo 27, que diz ela assim: por esse menino. Então ela conseguiu ter o menino, mas ela fala: por esse menino orava eu. Então, quantas vezes ela deve ter orado por esse menino? A Bíblia não fala para nós quantas vezes. Fala que ela orou, tá? Mas ela insistiu na oração. Ela não orou de qualquer maneira e ela também não pediu algo para si. Olha que maravilha. Ela deixou bem claro, ela falou: Senhor, se o Senhor achar graça diante da sua serva e atender o desejo da tua serva, eu entregarei ele diante da tua presença. Isso mostra, pelo maior amor de mãe que tem, que ela não idolatrou aquela criança, ela não idolatrou o seu pedido. E isso que nós temos que ter consciência, que a oração não pode ser idolatrada, que o pedido que você faz perante a presença do Senhor não pode ser idolatrado. Você tem que ser muito consciente com isso. E ela fala assim no 27, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Então ela agradeceu ao Senhor depois de ter recebido a sua graça, tá? Ela apresentou ele ao Senhor e ela entregou conforme ela tinha prometido também. Ela cumpriu a sua parte. Oração é isso. Oração ela tem todas as bases, ela tem todas as suas colocações. Não é de qualquer maneira que eu entre em oração, não é qualquer coisa que eu apresente na graciosa e maravilhosa presença do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos muito que orar, nós temos muitos para fazer. E o segundo que eu falei para vocês está lá no livro de Daniel, que todo mundo que já leu conhece, tá? Que diz assim, Daniel 6, né? De Daniel 6, no versículo 5, disseram, pois, estes homens. Quem eram esses homens, né? Eram os sátrapas, que eles procuravam uma ocasião para acusar Daniel. Então, lá no versículo, tá, 5, disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha aqui, olha, olha que caráter de homem, que integridade de homem. Nós não vamos encontrar nada nele no dia a dia, no caminhar dele, na postura dele. Nós vamos ter que encontrar algo na lei do seu Deus, algo que possa mudar isto para a gente poder derrubar ele. Tá? Então, todos conhecem, eles foram lá e armaram uma cilada, já que eles não conseguiram vencer, procurando algo de errado nele, eles criaram algo de errado. Então, que nós possamos compreender isso, que quando você é um homem, uma mulher, um jovem justo, não vão encontrar nada de errado em você. Não vão encontrar nada que consiga acusar você, que consiga derrubar você. O diabo tenta, mas a palavra fala, ele só tenta, ele não vai conseguir. Você que tem caminhado sendo justo, tenha certeza que a tua oração será atendida, que as tuas petições serão ouvidas pelo Senhor. Tá?
E mais, esses sátrapas tentaram criar uma lei, tá? Eles se apresentaram diante do rei, aqui na ocasião era o rei Dário, tá? E sancionaram uma lei, sancionaram um decreto, tá? É o que mais tem se ouvido hoje, né? Decreto, decreto para um lado, decreto para outro. Agora fecha a cidade, abre rua, tudo, para você ver como isso tem força, tá? Então, temos motivos para orar. Temos motivo para nos posicionar. Porque muitos vão tentar criar leis, decretos, para, para poder acabar com a fé do povo de Deus, para poder tirar a esperança do povo de Deus com ele. Mas não vão vencer, porque se você continua e você permanece justo, você é mais do que um vencedor, mais. Então, lá no texto de Daniel 6, eles se apresentaram para o rei, e o rei não se atentou o que estava acontecendo, tá? E ele sancionou o decreto, tá? E então diz assim, né? No 8, agora pois o rei sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Era algo irrevogável, tá? Não é igual esses decretos daqui, que ele vai e coloca uma coisa, daqui a pouco coloca outra. Esse decreto que foi estabelecido ali era irrevogável, tinha que ser executado a ação, tinha que acontecer. E aí você vê o poder de Deus, que mesmo com um decreto que era irrevogável, era e não tinha condição de voltar atrás. É isso que eu digo para você, irmãos. É isso que eu digo para você que está assistindo agora, que está presenciando essa palavra agora. Não tem decreto, não tem palavra, não tem autoridade maior do que o Senhor Jesus. Não tem ninguém que possa fazer algo que afronte e que queira vencer a palavra do Senhor. Quantos se levantaram contra os homens de Deus e caíram? Quantos abriram as suas bocas e amaldiçoaram homens de Deus? Amaldiçoaram o nome do Senhor. Não estão mais aqui para continuar se declarando. Para você ver o poder da palavra. Então você tem o poder da palavra, irmãos. Você tem o poder de falar e de declarar coisas boas e de querer coisas boas. Aproveita essa oportunidade que ainda temos de adorarmos, de exaltarmos, de engrandecer o nome dele, de apresentar as nossas petições com sabedoria. O Senhor se alegra com isso. E diz assim que, após ter sancionado esse decreto, após ter sancionado esta lei, lá no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ele não estava em qualquer ambiente, hein? Ele estava na casa dele. Presta atenção, tá? Onde você tem orado? Na sua casa? Sabe? Esse decreto invadiu a casa dele. Para você ver como o diabo é sujo e como homens, mulheres e jovens entregues às mãos de Satanás são sujos. Daniel estava lá na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia, tá? Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não estava ali desejando mal para ninguém. Ele não estava ali falando, esses sátrapas que sejam exterminados,
que esse reino caia. Ele não estava ali, porque orar tem que ter sabedoria, irmãos. Oração é com posição, que nós não venhamos cair no engano de querer ficar abrindo a nossa boca para decretar o mal de alguém. Não é assim que funciona, tá? Se fosse assim, o Senhor já teria intervido e feito o que ele quisesse. Porque a palavra diz que tudo está no domínio do Senhor, tudo está na vontade dele. Se assim que está sendo caminhado, está na vontade dele. Agora, óbvio que nós nos posicionamos diante da vontade do Senhor. E nós damos este acordo em conjunto. Nós entramos nesse acordo em conjunto, que a vontade do Pai continue sendo feita. Agora, se o que está sendo feito não é a vontade do Senhor, não vai permanecer, não vai durar, não vai continuar. Entenda isso. Mas não queira, nas suas orações, ficar declarando mal para as pessoas. Ficar declarando mal para as coisas. Seja sábio, seja inteligente. Daniel já sabia, presta atenção, que tremendo. Daniel, no versículo 10, ele soube que já tinha sido assinado. E ele foi aonde? Para o seu quarto orar, tá? E esse quarto, onde que era esse quarto? Tá? Em cima, num lugar, não estava no nível da rua, estava em cima. Com talvez mais dificuldade de enxergar esse quarto. Não era passando ali pelas ruas que com a janela aberta iria ver Daniel orando. Para você ver como esses homens, eles eram malditos, eles queriam mesmo o mal de Daniel. Agora, Daniel estava ali orando, e ele, sabendo já do decreto, sabendo já da assinatura, ele não foi lá orar contra a assinatura. Ele não foi lá, Senhor, que caia por terra essa assinatura, que seja destruído quem fez toda essa artimanha. Não. Ele foi o quê? Qual foi o motivo da oração dele? De joelhos, ele orava e dava graças a Deus. Nós temos muito para agradecer. Obrigado, Senhor, por poder, neste momento, ouvir a Tua palavra. Obrigado porque, nesse momento, Senhor, eu posso orar, eu posso agradecer, eu posso, Senhor, pular, eu posso, Senhor, exaltar o Teu nome. Irmão, é tremenda essa passagem, porque nos ensina muito, muito, tá? E diz mais, como ele costumava fazer no final do versículo. Já era aquilo, para ele, algo já que estava cravado no seu ser. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E é o que nós temos que fazer todos os dias. Tá? E aí, esses homens, no versículo 11, foram, tá, juntos, todos eles, não era um ou dois, tá? E tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram. E aí veio a pena, porque era uma lei e teve que se cumprir essa lei. E Daniel foi colocado na cova com os leões. E aí acabou para Daniel? Não. Não acabou para Daniel. Daniel mostrou para todos esses sátrapas que o Senhor é maior. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. O Senhor é maior, irmão. Ele é maior do que tudo e todas as coisas. Nele não tem barreira, não tem obstáculo. Que você possa, sabe, juntamente comigo, estar orando, estar clamando com sabedoria. E para a gente finalizar o texto, vamos só lá na parte, tá? Parte final. Vamos lá, diz assim.
Só para você entender o poder disso. Tremendo. O rei foi até a cova, né, que estava lacrada, e o rei, muito com a voz triste, porque ele amava Daniel. Ele pergunta se Daniel estava tudo bem, se estava aí. Daniel responde, né? Diz lá no 20, assim: chegando-se ele à cova, o rei, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Daniel mostrava e não escondia que ele cria em um Deus todo-poderoso. Não se esconda, mostrando que Deus é com você e você é com ele. Tá? E aí disse assim: servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. E o rei se alegrou, é claro. Né? Daniel diz: o meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões. Tá? Mas o tremendo está aqui. Lá no 25, tá? Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Entenda, o domínio do Senhor não tem fim. Ele continua hoje, o domínio do Senhor. E no 27, ele livra e salva. Ele livra, irmãos. Ele salva e faz sinais e maravilhas, tanto no céu como na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, no último versículo ali, no 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Amém? Então que você entenda que o poder da oração, o poder de ser fiel, o poder de ser justo, o poder de ter um Deus vivo e verdadeiro. Creia que o Senhor continua fazendo, continuará sempre fazendo, porque Ele é eterno, porque Ele é maravilhoso. E Ele nos livra e nos abençoa. E eu quero orar por vocês agora. Mas não somente eu, com vocês juntos. Que você possa, nesse momento, parar tudo o que está fazendo. Às vezes, você está assistindo, por não estar nós todos reunidos. Você pode estar assistindo isso, fazendo alguma coisa, mexendo em alguma coisa. Quero que você pare agora. Respire fundo. Para tudo o que está fazendo. Se tiver rádio ligado, uma música, alguma coisa atrapalhando, se tiver algum converseiro, pare tudo. Que você respire fundo. Que você agora se desligue do mundo e se conecte somente com o Senhor. Porque Ele é poderoso. Abençoa a tua família, irmão. Abençoa a tua casa. Mesmo que ela não seja sua escriturada, mas você mora nela. Abençoa as suas portas e as suas janelas. Abençoa a tua esposa e o teu esposo. Abençoa os teus negócios. Abençoa o teu emprego, os teus amigos.
os teus patrões, ou patrão, ou patroa, não importa. Abençoa esse país, abençoa este mundo que Deus está trabalhando. Deus não descansa, Ele está trabalhando. Ele está operando feitos e maravilhas. Assim como Dário pôde enxergar o poder de um Deus na vida de Daniel. Eu tenho certeza que vários homens, vários Dários por aí, vão enxergar em você o poder de Deus. Ver em você que o Senhor é vivo, é poderoso. E através de você, maravilhas serão feitas. Senhor Jesus, eu agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando agora. Cada vida, Senhor, que parou nesse momento para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, não palavra de homem, mas a Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Assim como lemos em Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que venha, Senhor, livrar o Teu povo de qualquer malignidade, de qualquer adversidade, de qualquer problema. Seja com cada um deles. Abençoa, Senhor, os seus negócios, as suas famílias. Tira toda a impureza, tira tudo que está atrapalhando os homens e as mulheres e os jovens a se firmarem contigo. Meu Deus, venha, Santo Espírito, no coração de cada um e trabalha poderosamente, Senhor, tirando a dúvida, tirando, Senhor, o sofrimento, e que cada um seja um testemunho vivo, meu Senhor, do teu santo poder, das tuas bênçãos e maravilhas. Obrigado, Jesus, por este momento, por esta oportunidade e por todos, Senhor, que tem acompanhado. Graças te dou. Amém. Em teu nome, Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que você possa ter uma noite de paz e descanso, porque o Senhor continua e continuará fazendo as suas maravilhas para todo sempre. Amém.